O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Por isso vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Estamos já num momento decisivo da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo introduz suas cartas com uma espécie de leitmotiv, ou seja, um versículo-chave que sucede a uma monição, das quais inclusive nós tiramos boa parte dos inícios das nossas celebrações eucarísticas: a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da esperança. Assim que Paulo iniciava as suas cartas, nós iniciamos a missa. Logo em seguida vem um versículo central, no caso da carta aos Romanos, Romanos 1, versículo 17, o justo vive da fé. Ele depois desenvolve a teologia, apresenta uma doutrina, um ensino que é uma atualização do Evangelho a partir de uma questão concreta. Por isso, como dizia ontem na missa da tarde, o apóstolo Paulo não tem um raciocínio dedutivo, de modo a partir de uma abstração, de um conhecimento elevado que deve se impor à realidade, mas a partir da realidade, do chão da vida, daquilo que nós chamamos em linguagem técnica na teologia de Sitzenleben. Parece que está xingando, porque é alemão, né? Alemão fala parecendo que está dando um soco. Sitzenleben, o contexto vital. A partir deste contexto vital, desse Sitzenleben, o apóstolo Paulo faz florescer a teologia. Então, inicia com uma monição, na monição introduz um versículo central, desenvolve a teologia, que é o aprofundamento no mistério do Evangelho da Graça, a partir de uma questão concreta, e ele parte para aquilo que nós chamamos de momento parenético, do grego parênesis, ensinamento, onde ele vai ajudar a comunidade a entender como colocar em prática, de uma maneira muito concreta, aquilo que ele apresentou como reflexão teológica e como doutrina. O capítulo 12, então, da carta aos Romanos, é esse momento parenético. O apóstolo dará instruções práticas, fará exortações, dará conselhos morais e éticos e diretrizes para a conduta daquela comunidade e também de todos nós, que somos Igreja de Cristo em todos os tempos e lugares. E este texto só é canônico porque ele não se circunscreve apenas àquele momento específico da carta aos Romanos, mas diz de questões que vão e vêm ao longo da história da Igreja. Chegamos, então,
neste momento parenético da carta aos Romanos, no capítulo 12, há uma metáfora que é muito recorrente no pensamento do apóstolo Paulo, sobretudo nas protopaulinas desse jeito, né? As cartas que são autenticamente do apóstolo, que é o tema da metáfora do corpo. Metáfora quer dizer, o apóstolo está comparando realidades para delas, a partir da comparação, trazer um significado. Quer dizer, o corpo é uma grande metáfora, quer dizer, é uma imagem que ajuda a perceber o que deve ser a igreja. Então, como compreender a igreja naquilo que ela é, como deve se comportar na sua estrutura, diz o apóstolo, nesta e em outras cartas. Basta olhar para um corpo. Agora, é muito interessante, porque ele tem que recorrer a essa imagem, a essa metáfora, e aí toda vez que a gente vê uma insistência num tema, inclusive não só na Bíblia, mas em outros momentos da literatura, a gente tem que procurar o que está nas entrelinhas. O apóstolo Paulo, ao falar de corpo, de unidade, de amor, de comunhão, de fraternidade, está se dirigindo evidentemente a uma comunidade que está dilacerada. É isso, né? É uma maneira sutil que ele tem de reforçar um elemento belo com a poesia e com a genialidade do seu pensamento, justamente se comunicando a uma comunidade que está fazendo o avesso. Então, nas cartas de Paulo, quando nós vemos a beleza da carta aos Coríntios falando do amor, a beleza da carta aos Romanos falando de que a gente tem que ser um corpo, a gente pode ter certeza absoluta de que ele estava vendo o contrário. Então, as confusões, as dissensões, os dissensos, as discussões, nada disso é novo na história da igreja. Quando São Gregório de Nazianzeno volta do concílio, ele diz: nunca mais eu volto num concílio. Nós estamos dizendo de uma coisa aí dos primeiros séculos, terceiro e quarto, porque o concílio só dá confusão. Assim como São Paulino de Aquileia, depois de participar de uma assembleia na sua diocese, com divisões e com brigas, e os bispos, bem lá como costumo dizer, né? Tiro, porrada e bomba, como lembra as nossas queridíssimas funkeiras do Brasil. Funk tem suas vantagens também, né? De vez em quando fala besteira, mas o batido é interessante. É o pulsar de um coração de um povo que tem que lutar para sobreviver, né? São Paulino de Aquileia diz, ele escreve o Ubi Caritas, que é um canto belíssimo, né? Que é uma tradição não só nossa católica, mas também dos anglicanos, né? Tem melodias belíssimas, como a do Maurice de Rufflet, né? Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde houver o amor e a caridade, Deus aí está. E ele escreve: cessem odi amalia, cessem lintes. Cessem as ircunsões do maligno, as suas divisões, cessem as rixas. Então, ele, provocado pela sua diocese dividida, que certamente não era como a diocese de Belo Horizonte. Aqui na diocese de Belo Horizonte é como acontece, Tertuliano disse, nós olhamos para os padres e para os bispos e os conselhos pastorais e dizemos, como Tertuliano, vede como eles se amam. Não é? Aqui na diocese de Belo Horizonte não tem isso. Mas na diocese de São Paulino de Aquileia havia muita confusão. E parece também, aquilo que não acontece aqui em Belo Horizonte, que na carta aos Romanos havia brigas e rixas. E Paulo diz, então, temos que ser um só corpo. Um só corpo. Nesta metáfora, ele ajuda a perceber que, assim como num corpo há muitas diferenças, há muitas particularidades, mas o corpo é um só. E a metáfora, ele está pegando duas realidades diferentes, está identificando uma com a outra, o corpo com a igreja. E ele diz, embora nós sejamos muitos, nós formamos um só corpo, e todos somos membros um dos outros. Vamos nos ater a isso aqui. Embora nós sejamos muitos, diversos, na maneira de pensar, na visão do mundo, nos carismas e nos movimentos, à esquerda, à direita, conservadores, progressistas, embora sejamos muitos, diversos, nós formamos um só. E eu até me arriscaria a dizer
Se o apóstolo Paulo tivesse conhecido Freud ou Fernando Pessoa, ele diria, como Fernando Pessoa, no seu pseudônimo Ricardo Reis, vivem em mim inúmeros. O que é que Fernando Pessoa nos auxilia a compreender e também a psicanálise? Até dentro de nós há um território em disputa. Ou não tem momentos que a gente olha para a gente mesmo e a gente vê que a gente não está conseguindo nem decidir se a gente tem que ir nesse supermercado e não no outro? Então, nem nós somos um, nós somos inúmeros. O eu, na perspectiva psicanalítica, ele é habitado por uma série de pensamentos, de olhares, de traumas, de caprichos. O eu, para citar Freud, não é senhor na própria morada. A gente não consegue colocar ordem em nosso coração, quanto mais espalhando a comunidade, o condomínio, o bairro, o país, o mundo, a igreja. Somos inúmeros, mas temos que formar um só. Quer dizer, encontrar o que é comum para além de nossas divisões. O que diz respeito a nós, para além do eu. O que é partilhado, para além daquilo que cada um divide e dilacera a partir do seu egoísmo. E cada um de nós, cada um é membro do outro. Então, como nós cantamos um ofertório, quem vive para si acaba empobrecendo o seu viver. Mas quem doa a própria vida, colhe vida nova. Então, esse é o mistério que o apóstolo Paulo traz nesta parênese. Nós somos muitos, diversos, temos que entender que o outro tem o direito de ser como lhe convém, para além da minha idealização e da minha reivindicação, que o outro tem direito de ser, de votar e de existir diferente de mim, e sendo tão diferente, tem tanta legitimidade e dignidade, até diria que é justamente da nossa diferença que vem a nossa dignidade. Não somos os mesmos, não nos esqueçamos que o mesmo em grego é idios. Quem quer ser o mesmo movimento, ter tudo do mesmo jeito, é um idiota, e toda unanimidade é burra. Já diz Nelson Rodrigues, em sendo múltiplos, cada um de nós tem que se enxergar como tendo algo em relação ao outro, como sendo para o outro, e não apenas para si. Somos membros uns dos outros, assim como acontece no nosso corpo. O coração não bate para si mesmo apenas, ele bate para irrigar sangue. Do cérebro, que poderíamos dizer que é um órgão nobre, até a pontinha do dedo do pé. Porque o dia que não chegar sangue na pontinha do dedo do pé, o que acontece? Tem que amputar, porque teve necrose. Ao mesmo tempo, se o coração diz que a batata da perna não é importante, você vai ter que tomar remédio, porque a batata da perna é o segundo coração, sabia disso? Quando nós vamos andando, a batata da perna comprime os nossos vasos, as nossas veias, e aí o sangue que desceu sobe. Então perceba, o coração não vive sem a batata da perna. Então somos membros uns dos outros, precisamos uns dos outros. Embora sejamos muito, formamos um só corpo. No versículo 6, insiste o apóstolo, nós temos dons diferentes, de acordo com a graça que cada um de nós recebeu. Nós temos dons diferentes, dons no grego é carismas. Segundo, nós temos carismas diferentes, segundo a charis que recebemos. Então, olha o que Paulo ajuda a perceber, e vamos à etimologia para entender isso. É Deus quem é o doador da charis, da graça, do seu amor, da sua bondade, dos seus dons. E no momento em que estes dons descem à terra, cada um de nós, segundo a sua particularidade, floresce de um modo diferente. Vamos usar uma metáfora. A charis de Deus é a graça, como a chuva das nuvens, a água que se encontra nas nuvens. No momento em que desce e cai, faz a uns florescerem como hortênsias, a outros como um gramado belo, a outros como rosas, a outros como cedros, entende? É a mesma graça, é a mesma água. Assim como a água desperta a fecundidade da terra,
assim também Deus vai despertando fecundidades, e essa é a vocação que cada um de nós é chamado a receber. Por mais que eu tenha estudado teologia, filosofia, que eu seja padre, eu não dou conta de fazer metade do que uma mãe de família dá conta de fazer. Esse dia eu estava olhando no supermercado, a mãe com o menino no braço do lado de cá e uma sacola do lado de cá, eu fiquei olhando para a cara dela assim, meu Jesus amado, como é que dá conta? Eu até saí do lado, eu falei assim, não vou nem brigar com a mulher dessa, se me der um soco aqui, eu caio para o lado. Você vê, eu como padre, com todo o meu conhecimento, com toda a minha força de homem, não daria conta de fazer aquilo que a mãe estava dando conta de fazer, porque esse é o carisma que ela recebeu, que é diferente do carisma que eu recebi. Embora a origem seja a mesma, Deus derrama a sua graça e cada um de nós deve florescer. E isso é santidade, hein? Celebrávamos isso um domingo. Santidade é isso, viver a perfeição do amor nas experiências concretas, rotineiras, na gentileza e no detalhe. E insistiu o apóstolo no versículo 9. O amor deve ser sincero, sine cera, sem cera, sem máscara. Tem gente que ama com máscara. Faz tudo certinho na paróquia, mas para ter o favor do padre. Faz tudo certinho com o bispo para ganhar uma paróquia, não tem problema. Faz tudo certinho com uma pessoa lá no prédio para não ter problema com ninguém. Não, o amor não tem que ter máscara para amar. Porque vai lembrar Pedro, nós somos capacitados para um amor sem fingimento. O amor não é o nosso conchavo, não é o nosso afeto. Não é porque a gente quer ser reconhecido pelo outro. Não, o amor é um dom em nós. Ele é que nos capacitou. O amor é um dom que nós recebemos no batismo. É uma das virtudes teologais que nós recebemos. Esse charis, essa graça, esse amor deve percorrer em nós. E cada um de nós tem que se permitir ser um ducto, um cano, por onde o amor de Deus passa e atravessa. Límpido, sem fingimento, porque o amor verdadeiro não é mentiroso e a verdade sem o amor é uma mentira. Então, verdade e amor têm que se encontrar, estar sempre juntos, sempre estar encontradas. E aí prossegue o apóstolo no versículo 10, que o amor fraterno vos una. Amor fraterno no grego é Filadelfia. Tem até um nome, né, de uma parte lá dos Estados Unidos, estado Filadélfia. Filos, amor, amizade, reciprocidade, adelfos, de irmão, o amor fraterno, a Filadelfia. Por isso que a igreja não pode abrir mão da fraternidade. Aí tem gente aí xiita, que fala assim, não pode rezar a campanha da fraternidade não, que é coisa de comunismo, não sabe ler grego. Porque se soubesse ler grego, ia ver que fraternidade não é coisa da Revolução Francesa. Filadelfia é um conceito paulino, fecha parênteses. Não é coisa que comunista inventou. Os comunistas podem utilizar, mas como diz Dom Helder Câmara, eu não vou abandonar uma bandeira certa porque ela está na mão errada. Não é porque um comunista está falando de fraternidade ou Revolução Francesa, sei lá o que, cada um com suas loucuras, que eu vou esquecer que a Filadelfia, o amor fraterno, é uma exigência fundamental da fé. Porque se você não é capaz de viver fraternidade na sua comunidade, no seu prédio, na sua sociedade, você não é cristão. Porque se nós não podemos chamar a Deus de Pai sem que a gente reconheça que Ele é Pai nosso. É Pai do outro que vota diferente de mim. É Pai do outro que não pensa como eu. É Pai do pobre, do indigente. É Pai do pecador, do santo e da prostituta. É Pai nosso, não Pai meu, para mim, para o meu movimento, para o meu sei lá o quê. Pai nosso. O amor não pode ser falso e que este amor fraterno nos una. E aí, qual que é o segredo, diz o apóstolo Paulo, para a gente dar conta disso? É o que ele diz no versículo 16, a humildade. O humilde vence tudo com amor, lembra São João da Cruz. Se a gente não for humilde, não estiver em comunicação com as próprias fraquezas, com as próprias limitações, a gente vai odiar o outro. E o ódio ao outro, a arrogância com o outro, é sempre revelador de um medo de si. Se eu não tiver humildade para me reconhecer os meus avessos, meus limites, meus caprichos, meus senãos, eu vou estar o tempo todo julgando, odiando, punindo, excluindo, dividindo.
o apóstolo diz: mantende um bom entendimento, ninguém se deixe levar pelo gosto de grandeza, acomodai-vos às coisas humildes. Por que ele pode apelar à humildade? E indo à carta aos Filipenses, a gente vê isso muito claro. Porque Deus é o humilíssimo. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém kenosis, esvaziou-se de sua glória, assumindo a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhantes. Entende? Ele pode exigir a humildade porque Ele é o humilíssimo. Ele se rebaixou, Ele se fez homem, Ele se fez menino. Por isso não se chama humildade. E a humildade não é aquela coisa assim, não, mas que é isso? Eu não, imagina, não, eu não sou isso tudo que você está falando, não. Imagina, que é isso? Aí depois você xinga a pessoa e você vê, né? Ela traz tudo para fora, que ela foi deixando para trás com juros, né? Não, humildade, lembra Santa Teresa d'Ávila, é caminhar na verdade. Se você é bom numa coisa, reconheça que é bom, mas não é bom só por mérito seu. É bom porque Deus te deu. Se você chegou a tal lugar na sua vida, não é porque você é melhor do que o outro que está lá na favela. É porque pode ser que você tenha largado antes, na jornada da vida, tenha tido condição de frequentar melhores colégios. E aí, por isso, você conseguiu mais facilmente chegar a esse ou aquele lugar. Entende? Então, a humildade é o reconhecimento, estar em comunicação e em repouso de si, para não ter que produzir afirmação. Tem gente que sempre diz assim, você sabe com quem que você está falando? Eu só aceito alguém dizer isso comigo se tiver Alzheimer. Do contrário, está louco. Sabe com o que está falando? É alguma porcaria como eu sou, pó e cinza. É isso, eu estou falando com pó e com cinza. Pó e cinza aqui, pó e cinza aí. E aí vemos no Evangelho, já terminando nossa reflexão, Cristo ajuda a perceber que nós não temos desculpa para seguir na direção errada. Ele vai chamando, convidando, e somente quem é humilde pode se deixar preencher por esse chamado de graça, mas os convidados estavam cheios de si, e aí quem está cheio de si não tem espaço para a graça de Deus. O que pode ser acrescentado a um copo cheio? O que pode ser ensinado a alguém que julga que já sabe de tudo? O primeiro, não posso, tenho que ir para o campo. Segundo, não posso, comprei umas juntas de boi. Só desculpas esfarrapadas. E eu acho que a mais farrapada é a do terceiro, que diz assim que não pode ir porque acabou de se casar. Eu digo assim, deve ser porque acabou de se casar, né? Se tivesse casado há mais tempo, dizer, quanto que eu vou? Deixa eu ir embora aqui, me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não estou dando conta dessa casa, é muita encheção de saco. Mas estava no início do casamento, né? Aí como diz Dostoiévski, né? Porque o casamento é a morte da alma. Mas para não dizer que eu só falo mal de casamento, eu falo bem também. Dostoiévski dizia isso, mas uma vez Ana, a esposa dele, foi perguntada qual que era o segredo de um casamento longo e duradouro. Ela dizia assim, olha, eu e Dostoiévski somos muito diferentes, personalidades contrastantes, temperamentos diferentes, pontos de vista diametralmente opostos. Mas o segredo do nosso casamento é que a gente nunca tentou mudar um ao outro, nem interferir na alma um do outro. Tentar interferir, mandar, seccionar, dividir, querer ter razão o tempo inteiro, destrói a igreja, a sociedade e um casamento. E aí a gente perde a oportunidade de fazer uma bela jornada porque está ocupado demais consigo mesmo, querendo mandar, julgar e se projetar sobre os outros. E é muito interessante no Evangelho que ele mostra que parece que Deus descobriu isso também, né? De alguma forma, o Novo Testamento corrige o Antigo Testamento. Porque se a gente olha só para o Antigo Testamento, dá a impressão de que Deus está querendo só estar junto dos certinhos, dos que estão todos purinhos, todos limpinhos. E aí nós vemos no Evangelho, através de Jesus Cristo, não. Deus vem para todos, mas Ele tem uma preferência pelos desajustados. Porque é no órfão, na viúva, na prostituta, no publicano, é em Zaqueu, é na adúltera, que Ele pode mostrar a grandeza da sua misericórdia, que Ele pode mostrar que Ele é graça, que Ele é dom, que Ele é saída, e de que Ele entendeu o segredo do amor. Como lembra Clarice Lispector, o amor é a soma das incompatibilidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.